A Bíblia relata que João, discípulo de Jesus, foi preso por pregar o Evangelho e cumpria sua pena na ilha de Patmos, localizada na região conhecida na época como Ásia Menor, atualmente território da Turquia. Foi lá que ele foi tomado pelo Espírito Santo e recebeu as visões que relatou no livro de Apocalipse. Esse é o último livro da Bíblia e fala sobre o fim dos tempos, a volta de Cristo, a derrota definitiva de Satanás e o juízo final, onde todos serão julgados pelo Senhor e conhecerão seu destino eterno. Neste vídeo vou falar sobre o capítulo 13, que trata das duas bestas que surgirão no período da grande tribulação. Provavelmente você já ouviu falar dessas duas criaturas, mesmo que não seja cristão ou conheça pouco as Escrituras. Elas são mencionadas em filmes, livros e histórias contadas pelos mais antigos. No entanto, poucas pessoas sabem que essas duas bestas são diferentes. Uma sai do mar e a outra da terra, e há muita confusão sobre o que elas representam. Vou explicar quem são as duas bestas do Apocalipse e qual é o papel de cada uma delas durante o fim dos tempos, baseando-me na palavra de Deus, não em filmes ou livros de ficção. Antes de começarmos, peço que você deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo. Agora, vamos ver o que o apóstolo João disse em Apocalipse capítulo 13 sobre a primeira besta. Ele escreveu: Vi uma besta que saía do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas sobre os chifres, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta seu poder, trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas esse ferimento foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. O símbolo mais característico dessa besta é o chifre, que na Bíblia representa poder e autoridade, especialmente em relação ao fim dos tempos. Esta besta é mencionada pelo profeta Daniel no Antigo Testamento. Na minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Estudiosos dizem que a primeira besta representa os gentios, ou seja, aqueles que não têm origem judaica, o povo escolhido pelo Senhor no Antigo Testamento. João descreveu essa besta como semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão, de forma simbólica. Na verdade, a primeira besta virá ao mundo como um homem não judeu, muito poderoso e influente, capaz de convencer uma multidão de pessoas apenas com seu discurso. Essa besta terá grande poder e autoridade do dragão, ou seja, Satanás. A primeira besta é o Anticristo. A Bíblia diz que sua sabedoria e carisma conquistarão a todos, tornando-o a pessoa mais admirável e querida entre todos os habitantes do planeta. Após conquistar a confiança de todos e se tornar o líder sobre todas as nações, ele se destacará como o homem mais notável e importante de todos os tempos. Quando a primeira besta revelar sua verdadeira natureza, toda a admiração por esse ser poderoso se transformará em sofrimento e angústia. Ela blasfemará contra Deus, perseguirá e matará os santos. Como em todas as obras de Satanás, a felicidade se converterá em pranto. A partir do versículo 11 do capítulo 13, o apóstolo João descreve a segunda besta. Vamos ver juntos a visão dele. Então vi outra besta que saía da terra. Ela tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Perceba que essa segunda besta também terá grande autoridade e fará milagres em nome da primeira besta, assim como o Anticristo. Essa figura também virá na forma de um homem, e a Bíblia a chama de falso profeta. Há, no entanto, uma diferença entre elas. A segunda besta surgirá do meio do povo de Israel, e provavelmente será um grande líder religioso que enganará muitos e levará as multidões a idolatrar a primeira besta. Ela também ressuscitará mortos e até fará uma imagem falar. Outra coisa que a segunda besta fará é obrigar todos a receberem uma marca na mão direita ou na testa. Ninguém poderá comprar ou vender sem essa marca, o nome da besta ou seu número, 6666. No entanto, o governo dessas duas bestas não durará para sempre.
No capítulo 19 de Apocalipse, o apóstolo João narra que Jesus voltará em glória e poder para guerrear contra o maligno e enviará essas duas figuras para o inferno. Vejamos o que está escrito. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em seu nome, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Analisando o Evangelho, veremos que o fim dos tempos será marcado pelo engano. Jesus contou que antes do surgimento do anticristo e do falso profeta, muitos se apresentariam como grandes homens de Deus para seduzir e enganar as pessoas. Foi por isso que Cristo disse: "Cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Jesus deixou claro que esses falsos profetas também farão grandes sinais e maravilhas, e muitos que se dizem religiosos e tementes a Deus acabarão sendo enganados por eles. Durante os últimos dias, esses falsos profetas não serão fáceis de identificar. Eles não surgirão com chifres na testa, mas sim como Jesus, realizando maravilhas, milagres e demonstrando amor às pessoas. No entanto, como vimos, tudo isso não passará de uma grande armadilha que poderá custar a salvação de muitas pessoas. Isso mostra que tanto os falsos cristos quanto as duas bestas descritas em Apocalipse estão sob o domínio de Satanás, o rei do engano. Seu objetivo no final dos tempos será frustrar os planos de Deus, mas ele jamais conseguirá. Amém por isso. Meu querido irmão e irmã, se você conhece a palavra de Deus e está com seus olhos fixos em Jesus, não há motivos para ter medo, pois Jesus cuidará de você e te protegerá. Sei que muitas pessoas têm medo do livro de Apocalipse porque o leem fora de contexto e sem entender que boa parte dos relatos de João são simbólicos, ou seja, não haverá monstros com várias cabeças e chifres cuspindo fogo, mas sim figuras humanas que receberão poderes do diabo para dominar o mundo e fazer o mal à humanidade. Nós, que amamos o Senhor e o servimos de todo o coração, não precisamos ver os acontecimentos dos últimos dias como algo trágico ou assustador, mas sim como o tempo em que Jesus voltará e derrotará o inimigo de uma vez por todas. Então, todos nós que estamos com Cristo viveremos dias de paz e alegria para sempre. Amém. Essa é a maior promessa que podemos receber. Lembre-se, meu irmão, Jesus não perde. No último capítulo de Apocalipse, ele reina vitorioso, e nós podemos nos alegrar com a vitória do Senhor. Aleluia! Se você gostou desta mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no meu canal. Deus te abençoe.